Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou o pão, os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje são muito boas, mas eu preferi fazer assim. Na Idade Média, havia uma monja, Juliana de Cornel, que teve visões de Jesus, tipo da irmã Faustina, onde Jesus dizia a ela que ele queria que na quinta-feira, e ele marcou o dia, inclusive, na quinta-feira, depois de Pentecostes, se festejasse o corpo e o sangue de Cristo. Ela não podia ir logo a Roma, então foi de mosteiro em mosteiro, de homens, de mulheres. Ela foi por paróquias daqui e dali, foi a bispos, fez um trabalho enorme. Mas nenhum deles tinha o poder de marcar um dia para uma festa do corpo e do sangue de Jesus, a não ser o Papa. E aconteceu o seguinte: um padre chamado Pedro de Praga começou a ter dúvidas a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. E ele mesmo era atormentado por isso, porque ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ele resolveu fazer uma peregrinação a pé da Boêmia, que é ali nas imediações da Alemanha, até Roma. Era um heroísmo fazer uma caminhada assim desse jeito. E ele foi, pedindo a Deus que tirasse aquilo da cabeça dele. Ele queria acreditar, mas ele não conseguia acreditar. E o duro para ele é isso, ele queria acreditar, mas não conseguia acreditar. Padre Pedro de Praga. Ele chegou à cidade de Bolsena, e quando ele consagrou a hóstia e a levantou, gotas de sangue brotaram da hóstia. E não eram poucas essas gotas, eram gotas porque iam caindo, né? Mas molhou todo o corporal, que é esse pano que a gente usa no altar, debaixo da patena e do cálice. Daí o padre ficou desesperado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Daí os irmãos daquele mosteiro vieram para ajudá-lo e tranquilizá-lo. Aconteceu que Urbano IV, Papa, estava em Bolsena, coisas de Deus. Quando ele recebeu a notícia, ele pediu a um bispo
fosse ver. E justamente na ponte que dividia as duas cidades, o bispo encontrou-se com as sagradas espécies, ele verificou a extensão do sangue no corporal. E o Papa não aguentou-se também, não. Ele tinha mandado o bispo, mas daí ele mesmo foi por ele. Pegou 2, 3 com ele e foram para lá e acabaram se encontrando naquela ponte. Daí quando o Papa viu aquilo, ele se ajoelhou profundamente e pronunciou Corpus Christi, que vocês sabem, quer dizer, corpo de Cristo, Corpus Christi. E ele estava aí professando, ele como Papa, em nome de todos os outros, que ele estava tendo diante de si o corpo de Cristo, visível agora, numa hóstia ensanguentada e num corporal todo cheio de sangue. Daí, o Papa acolheu aquilo que aquela irmã vinha falando, Juliana de Cormeão. E o Papa quis mais, que realmente houvesse essa festa na quinta-feira, depois de Pentecostes, é exatamente o dia de hoje. Mas ele queria que houvesse um ofício divino próprio para o corpo de Cristo. Então chamou 2 peritos, Tomás de Aquino e Boaventura. Boaventura franciscano e Tomás de Aquino dominicano. Os dominicanos e os franciscanos sempre foram muito amigos mesmo. E os dominicanos, como tinham mais meios, e não viam aquela pobreza muito grande, como faziam os franciscanos, não é? Ajudavam. E os dominicanos deram o primeiro passo, mandando uma cesta de figos, todos eles já madurinhos, prontos, não é? Para os franciscanos. E os franciscanos ficaram admirados. Depois, passou um pouquinho, eles também conseguiram figos e mandaram figos para os dominicanos, mostrando a amizade entre as duas ordens, né, que eram as 2 maiores ordens naquela época, os dominicanos e os franciscanos. Eu estava dizendo então que o Papa escolheu Boaventura, que era franciscano, e escolheu Tomás de Aquino, que era dominicano. E acontece que o Papa disse, leiam para mim então o ofício. Vocês viram a sequência, né, que é longa, é muito teológica e ao mesmo tempo muito poética. Então, o Boaventura não quis começar, empurrou a coisa para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino começou a ler até o final do ofício. Daí o Papa disse para o outro que Boaventura lesse o dele. Daí o Boaventura fez assim, né? Quando o Papa se levantou um pouco, viu? Estava tudo rasgado em pedacinhos. Assim, na humildade de Boaventura, ele achava que ele não conseguia fazer o que Tomás estava fazendo. Mas nós perdemos uma riqueza, porque Boaventura era muito místico, era um homem de profunda oração. Enquanto que, claro, Tomás de Aquino era também de muita oração, ele até levitava. Uma coisa que eu fiquei admirado, que Tomás de Aquino, com aquele corpão que ele tinha, ele levitava, e os irmãos viam Tomás, né, no alto, né, e queriam, Tomás desce, Tomás desce. Então, na humildade de Boaventura, nós perdemos, porque Boaventura era um homem místico. Certamente, o ofício que ele fez devia ser muito lindo. Não teologicamente só, não é? Mas bíblico e místico. Mas não tivemos esse segundo ofício que ficou até hoje, não é? Somente com Boaventura. Isso tudo aconteceu no ano de 700, e veja quanto tempo já faz tudo isso. E foi por isso que então o Papa, isso se perpetuou, e é uma sorte que no Brasil é dia santo, que
na quinta-feira depois de Pentecostes, nós façamos a festa de Corpus Christi. Hoje, no final da missa, vamos correr a nossa casa em procissão com o Santíssimo para pedir toda a bênção ao Senhor e que o Senhor afasta todo o mal da nossa casa. Eu tenho certeza que o Senhor atende o nosso pedido. Um outro milagre eucarístico aconteceu em Lanciano. E nós já estivemos em Lanciano. Lá em Lanciano hoje, foi também no ano 700. Uma coisa interessantíssima. No ano 700 aconteceu este fato. A gente sobe uma escadinha e lá em cima tem um invólucro de cristal. E dentro dele há uma hóstia e há 5 coágulos de sangue. Eu chego logo aí. O que foi que aconteceu? Novamente, um monge teve dúvidas. E os autores dizem que não eram apenas dúvidas, ele caiu mesmo em incredulidade, portanto, mais do que o primeiro. Ele tornou-se incrédulo de que realmente Jesus estivesse presente na hóstia e no vinho. Mas era uma pura tentação, porque como o outro, ele não queria, ele queria acreditar, mas não conseguia acreditar. Sorte que ele não ficava falando para as pessoas, mas que ele não conseguia acreditar, não conseguia. Para sanar a situação, ele resolveu fazer uma peregrinação a Roma, desde lá da Baviera até Roma, sem ter nenhum outro meio. Mas ele voltou com a mesma incredulidade. Daí chegou ao mosteiro, pediu pousada e também que ele pudesse celebrar a Eucaristia. Mesma coisa, quando ele levantou a hóstia tornou-se carne. Percebia-se tecido de carne, vermelho, e gotas grandes de sangue caindo no altar. Mesma coisa, os irmãos vieram para... Aliás, ele quis ocultar aquilo, mas não conseguiu. Depois, ele mesmo, para fortalecer a fé das pessoas que ele não tinha, ele começou a propagar para todo mundo aquilo que... E mostrava, vem aqui na igreja ver, não é, o que aconteceu. Foi na missa que eu celebrei que aconteceu isso. Isso lá no ano 700, veja quanto tempo. Agora, no ano 1970, um grupo de médicos, especialistas, cientistas, pediram ao Vaticano e conseguiram a licença de examinar essas espécies. E o resultado do exame foi que aquela abertura que há na hóstia, ali são fibras do miocárdio. Esse centro vazado totalmente. Eles, como cientistas, né, viu que eram fibras do miocárdio, portanto do coração. E um desses médicos depois quis estudar mais e ele percebeu que pelo rombo que fez naquela hóstia, era justamente a ponta da lança de Longino quando travasou o coração de Jesus. E tudo isso com muita prudência, a Santa Sé acompanhando, os monges nesse lugar acompanhando. Outra coisa que constataram é que, na verdade, embora fosse envelhecido, era verdadeira carne. Envelhecida, mas verdadeira carne. E o sangue tinha se tornado 5 coágulos de diferentes tamanhos. E os cientistas ficaram bobos porque
não sabiam explicar. Quando eles pesavam com balanças de muita precisão, um coágulo dava um peso. Se colocasse 2 coágulos, era o mesmo peso. 3, a mesma coisa. Se colocasse 5, dava o mesmo peso. Eles não explicaram e ficaram sem explicar. Porque disseram, isso é coisa de Deus e não nossa. Isso não é da ciência. Isso é do divino. Maravilha que eles foram assim. Né? Foram médicos muito bem escolhidos para fazer isso. E cientistas, né? Além de serem médicos. Outra coisa é que o sangue era do tipo AB, que é o tipo mais comum entre os judeus. Portanto, mostrando que aquilo era sangue de Jesus, que era judeu. Uma constatação, eles procuraram ver se alguém tinha colocado conservante naquilo. Vasculharam e chegaram à constatação que não havia nenhum conservante. Aquela hóstia que tornou-se carne envelhecida, mas era pura carne, sem nenhum conservante nesse tempo todo. Veja, aconteceu no ano 700. Isso foi em 1970, esse exame. Até eles dizem que, apesar das mudanças de temperatura e de todas as possibilidades, porque aquilo é fechado, mas ao mesmo tempo está aí, não é? Na exposição. 1000 pessoas passam por aí. Eles viram que o sangue é sangue e que a carne é carne, os dois naturais. Não há nenhum tipo de conservante. E o Papa Urbano IV teve uma riqueza maravilhosa. Deve ter sido um Papa de muita fé, porque 2 grandes milagres eucarísticos aconteceram no tempo dele. Como se fosse o Papa João XXIII, né, o Papa João Paulo II, como se fosse o nosso Papa atual, Francisco. No período dele houve 2 grandes milagres eucarísticos. Por isso, Lanciano se chama verdadeira carne e verdadeiro sangue humano. Que somente a nossa fé e que isso abrande em nós qualquer tipo de relaxamento ou incredulidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.